Você que deixa seu dinheiro na renda fixa precisa prestar atenção nisso. O Copom bateu o martelo nesta semana e decidiu cortar novamente a taxa Selic. A Selic caiu de 14,25% para 14% ao ano. Mas será que isso é uma boa notícia para você? E principalmente, será que agora é hora de mudar seus investimentos? É exatamente isso que vamos falar e conversar no vídeo de hoje. Meu nome é professora Cristina Lopes e você está no Economone, o canal para quem quer aprender a cuidar melhor do seu dinheiro e investir de forma simples e consciente. Então, já deixe o seu like e vamos entender o que aconteceu. Vamos lá? E eu quero te falar o que aconteceu e por que o Copom decidiu. Vamos começar pelo mais simples. No dia 5 de agosto, o Copom, que é o Comitê Político Monetário do Banco Central, decidiu reduzir a taxa Selic em 0,25 ponto percentual. Com isso, a taxa passou de 14,25% para 14% ao ano. Esse foi o quarto corte consecutivo da taxa Selic. E aqui está um detalhe muito importante. A Selic chegou a ficar em 15% ao ano no início de 2026, ou seja, já estamos vendo uma mudança importante no cenário dos juros brasileiros. Como eu já expliquei em alguns vídeos anteriores, a taxa Selic é a taxa básica de juros do Brasil. E para quem está começando agora e não tem tanto conhecimento dos investimentos, talvez esteja se perguntando: o que isso tem a ver com o meu dinheiro? Tem tudo a ver. Por quê? Porque a Selic, ela influencia praticamente toda a economia brasileira. Ela influencia empréstimos, financiamentos, créditos, investimentos e também a remuneração de diversas aplicações de renda fixa. Quando a Selic está muito alta, investimentos pós-fixados atrelados ao CDI e a própria Selic ficam bastante interessantes. Mas quando os juros começam a cair, a rentabilidade futura desses investimentos também tende a diminuir. E é aqui que o investidor precisa começar a prestar muita atenção. E então, muitos podem pensar assim: deixou de valer a pena? Não, não deixou de valer a pena. O que eu quero deixar isso muito claro. A queda da taxa Selic não significa que você deve abandonar a renda fixa, até porque o primeiro investimento nosso para quem começa na renda fixa seria montar a reserva de emergência. E muito pelo contrário, a renda fixa continua tendo um papel muito importante dentro de uma carteira de investimentos. O que muda é que precisamos começar a olhar com mais atenção para o prazo, a rentabilidade, a liquidez, imposto de renda, proteção dos investimentos e principalmente para os nossos objetivos. Não existe um investimento perfeito, existe investimento adequado para cada tipo de objetivo. Então, qual é o seu objetivo? E aí você pode se perguntar como fica os fundos imobiliários e as ações com a queda da taxa Selic. E é uma parte assim que eu acho muito interessante. Quando os juros começam a cair, o mercado de renda variável pode começar a ficar mais atrativa para alguns investidores. E isso acontece porque investimento como ações e fundos imobiliários passam a ser
comparados com uma renda fixa, que está oferecendo uma remuneração menor. Mas atenção, isso não significa que ações e fundos imobiliários vão necessariamente subir. A bolsa não funciona dessa maneira tão simples como você acha. Existem muitos outros fatores envolvidos. Por isso, não é porque a Selic caiu que você deve sair comprando qualquer ação ou qualquer fundo imobiliário. Esses ativos precisam ser muito bem estudados para se fazer a compra. Vamos lá, o preço continua sendo bom? A qualidade continua sendo de boa qualidade? Tudo isso precisa ser passo fundamental e, como eu disse, ser estudado cada ação, cada fundo. E o que eu faria como investidor? E principalmente eu falo aqui com investidores que estão começando, principalmente. Eu não faria uma mudança radical na carteira simplesmente porque a Selic caiu. Eu faria uma coisa muito mais simples. Eu faria uma avaliação dos investimentos que já tenho. Perguntaria: meu dinheiro está aplicado de acordo com o meu objetivo? Tenho uma reserva de emergência? Tenho um investimento de curto prazo? Tenho investimentos para objetivos de longo prazo? Minha carteira está diversificada? E principalmente, eu sei por que estou investindo em cada ativo? Porque investir não é simplesmente procurar onde está pagando mais, é construir uma estratégia e ir caminhando passo a passo, com cuidado, com constância e com estrutura de estar reavaliando cada passe, cada detalhe. E uma outra coisa que o investidor precisa muito, muito, muito entender. Talvez você esteja pensando: ah, mas se a Selic caiu só 0,25, isso faz tanta diferença assim? Sozinha, uma redução de 0,25 pode parecer pequena, mas o importante é observar o movimento dos juros ao longo do tempo. Estamos vendo um ciclo de redução da Selic. E o próprio Banco Central deixou claro que os próximos passos dependerão da evolução dos dados econômicos e principalmente inflação e atividade econômica. Portanto, não dá para afirmar que a Selic continuará caindo na mesma velocidade. E é justamente por isso que o investidor não deve tomar decisões por impulso. E uma reflexão para você: se você começou a investir quando a taxa Selic estava em 15%, talvez tenha se acostumado com uma renda fixa pagando juros mais altos. Mas precisamos entender uma coisa: juros altos não duram para sempre, e juros baixos também não duram para sempre. O cenário econômico muda. E o investidor que entende isso começa a construir uma carteira pensando a longo prazo e não apenas na taxa que se está pagando hoje. E antes de dar o próximo passo, estude. É um alerta muito importante para você que está começando a investir. Não tome uma decisão simplesmente porque a taxa caiu. A queda dos juros pode abrir novas oportunidades, mas antes de mudar sua estratégia, é necessário estudar. Estude o cenário econômico, entenda o que está acontecendo com a inflação. Acompanhe as decisões do Banco Central. Entenda como a queda Selic pode afetar a renda fixa, os fundos imobiliários e ações. E principalmente, conheça o investimento antes de colocar o seu dinheiro nele. Porque o pior momento para aprender é depois de ter colocado dinheiro em alguma coisa que você não entende ou não sabe. O investidor inteligente não corre atrás daquilo que está subindo. Ele primeiro procura entender por que está subindo,
quais são os riscos, se aquele investimento faz sentido para os seus objetivos. Então, se a Selic começou a cair, talvez esteja ou seja justamente o momento de que você precisa parar para estudar. Estudar antes de agir. E esse pode ser o próximo passo na sua jornada como investidor. E aqui no Economoney, nós vamos estudar juntas cada uma dessas possibilidades de uma maneira simples, para que você possa tomar suas decisões com mais conhecimento e segurança. E bem resumido, então, o Copom decidiu reduzir a taxa Selic para 14% ao ano. É o quarto corte consecutivo. A renda fixa continua sendo muito importante, principalmente para a nossa reserva de emergência. Mas com a queda de juros, precisamos ficar mais atentos às oportunidades e às diversificações. Eu quero te deixar uma pergunta. Você prefere continuar concentrado na renda fixa ou está começando a olhar para ações e fundos imobiliários? Comenta aqui embaixo, porque eu quero saber a sua opinião. E se esse vídeo te ajudou a entender o que está acontecendo com a taxa Selic, deixe o seu like, se inscreva no canal Economoney e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa aprender mais sobre investimentos. Quero te agradecer por me acompanhar até o final deste vídeo. Um grande abraço e até a próxima!